Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estrear um quadro que eu já tinha elaborado já há algum tempo, que tem o objetivo de trazer alguns pensamentos de alguns filósofos, né, importantes, interessantes, alguns pensadores, trazer para o contexto atual, social, político, né, tecnológico, enfim, para o mundo atual, para o século XXI. Inclusive, esse é um dos objetivos do canal, né? Se você ver a descrição do canal, tem um pouco disso. Então, gente, hoje eu vou começar trazendo um pensamento de Nietzsche, um conceito que Nietzsche traz, que eu acho um dos mais interessantes, mais brilhantes, e que tem tudo a ver com a nossa época, né? Talvez por isso até que o Nietzsche ele seja tão aclamado nos dias atuais, né? Muito mais do que na época que ele viveu, né? Que ele não teve muito reconhecimento na época, porque ele mesmo dizia que estava à frente do seu tempo. Então acho que faz algum sentido quando a gente observa a repercussão que o trabalho do Nietzsche teve na sua época para agora, né? Ele é muito, atualmente ele é muito mais aclamado. Então, gente, qual é esse conceito que eu vou trazer para vocês? Para ser bem claro, conceito de forças ativas e reativas. E eu vou trazer esse conceito dentro do universo das redes sociais, né? O ser humano, gente, ele é um ser sociável, né? Quando a gente fala assim, então a gente tem meio que uma certa contradição, vamos dizer assim, uma dualidade, né? Entre fazer aquilo que você gosta, aquela sua força, né? E agradar as pessoas. E as redes sociais, elas, de algum modo, elas unem essas duas coisas. Você faz ali uma coisa que gosta e grupo de pessoas que gostam daquilo te acompanham, né? Então ela a princípio, ela traz isso bacana e ela incentiva essas forças ativas, né? Quem conhece já o conceito que eu falei um pouco no outro vídeo sabe exatamente do que eu estou falando. Então é essa força criadora, né? Essa criatividade. Esse vídeo, por exemplo, é uma força ativa. Eu estou criando ele, é da minha vontade, é uma coisa que eu gosto, né? E eu não estou seguindo regras estabelecidas por ninguém, vamos dizer assim. Então, estou tendo uma certa liberdade de criação. Então, eu posso dizer que isso é uma expressão clara de uma força ativa, né, gente? É... Só que tem algumas coisas, né, gente? Alguns poréns. O primeiro deles tem a ver, que eu já vou explicar qual é a relação que isso tem com forças reativas, né? A questão, gente, assim, existe uma espécie de uma seleção natural, vamos dizer assim, né? Em que sentido? Tem pessoas que têm um carisma, tem pessoas que têm mais coragem, têm uma eloquência melhor, sabem falar bem, sabem falar de uma forma bonita, agradável, são pessoas mais belas, né, mais inteligentes, enfim, pessoas que se destacam, né? Diferenciadas. Essas pessoas tendem a se destacar nas redes sociais, né? Por qualquer um desses fatores. Ou por outros fatores também. Enfim, são qualidades, são coisas que as pessoas admiram e passam a seguir essas pessoas. Se tem pessoas que se destacam, existem também aquelas que não se destacam, aquelas pessoas que não dispõem dessa qualidade, ou não sabem usar, ou às vezes não têm coragem de dar cara a tapa e tal. Então, essas pessoas, elas se sentem meio que, vamos dizer assim, com inveja. Então cria-se um ressentimento, a gente pode dizer assim. Então qual é a reação dessas pessoas? Atacar essas pessoas que se destacam, né? Tentar neutralizar elas. É mais ou menos isso que acontece nessa relação entre forças ativas e reativas. Então o objetivo do reativo é assim, olha, explicando assim de forma bem clara. Eu não sei fazer aquilo, eu não consigo fazer aquilo, então eu vou atacar essa pessoa para que ela pare de fazer aquilo, né? Porque ele se incomoda demais com o fato de alguém estar se destacando muito e ele ficar para trás, né? Então, assim, é, é claro que eu vou fazer algumas observações aqui só para ficar bem claro que eu não estou dizendo que todos os ataques existe alguém são por conta disso. Existem questões ideológicas, realmente às vezes a pessoa, por exemplo, que cria um conteúdo
fala algumas coisas erradas e tal, mas muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, que eu observo que a grande maioria, sem dúvida, elas atacam pelo motivo que eu tô falando, né? Por uma reatividade, por inveja, por não conseguir fazer aquilo e tal. E não porque realmente tem uma argumentação bacana. E a gente sabe dessa diferença quando a gente vê os comentários dessas pessoas. Um comentário de alguém que tá ali falando por diferenças e tal, ela vai fazer uma argumentação, mostrar alguns pontos que tá errado, mas respeitando sua achando interessante seu vídeo, falando de uma forma bem respeitosa, fazendo críticas construtivas, vamos dizer assim, né? Então, gente, eu gostaria de dizer, falar um pouco sobre quais os problemas dessa relação, dessas forças reativas agindo contra as forças ativas e o que é que elas podem gerar, o que é que elas geram, de fato, né? Primeiro, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo. Você está ali produzindo um vídeo, né? Você está fazendo uma coisa, você tá de boa, você tá tranquilo, você tá ali bem. E você recebe elogios, as pessoas vão começando a te acompanhar. Porém, com o tempo, provavelmente quando você tá se destacando um pouco mais, essas forças reativas começam a aparecer. E você fica meio assustado, assim, poxa, o que é isso? Você tava, tipo, de boa fazendo aquilo ali. E essas forças reativas, elas começam a te incomodar e te prejudicar. E o que é que isso gera, gente? Primeiro que isso gera logo um medo na pessoa, um medo excessivo. Então o que é que acontece? Essa pessoa que estava ali produzindo aquele conteúdo, fazendo aquilo, falando de modo solto, tranquilo, geralmente, né, mais assim, mais espontâneo, vamos dizer assim, né, realmente uma das características da força ativa e da criatividade também. A criatividade, ela tem essa questão, ela passa a ficar com um medo tão grande e se colocar regras, aquelas regras que são colocadas ali por essas forças reativas, que ficam dizendo, tá errado isso, você tá falando rápido demais, tá falando não sei o quê, começa a ficar muito preocupado com isso, e você começa a seguir aquelas regras, que não são suas, então não são ativas. Então você vai pegando características dessa reatividade. Por exemplo, se eu gosto de fazer um vídeo com 15 minutos, aí começa a aparecer muitas pessoas reagindo a isso, dizendo que isso é péssimo, que os vídeos têm que ser curtos. Eu não estou mais sendo espontâneo, eu não estou mais mostrando minha força ativa, minha vontade, aquilo que eu realmente quero fazer, gosto de fazer, me sinto à vontade de fazer. Então eu vou começar a seguir essas regras que Nietzsche coloca muito bem, que são regras, essas regras são regras reativas, porque estão limitando ali o indivíduo criativo de expressar sua vontade de potência, né? Então assim, isso o Nietzsche até fala também, que a tendência é que essas forças ativas vão se tornando forças reativas, vão ficando presas a essas forças reativas. E a gente vê muito isso nas redes sociais. Muitas pessoas param de produzir conteúdo ou modificam muito seu conteúdo de forma às vezes muito artificial para poder agradar essas pessoas. Então a coisa vai ganhando contorno de regras. A maioria das pessoas, elas têm uma tendência natural a rejeitar um pouco aquilo que é novo, aquilo que rompe barreiras, aquilo que não é politicamente correto, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, artistas, filósofos, pensadores, enfim, músicos, sofrem muito disso, sofrem muito dessa força reativa, porque eles trazem essa coisa nova. E o Nietzsche, inclusive, admira muito essas pessoas que trazem essas coisas novas. É isso que muda a sociedade. Um cientista, um filósofo, um artista, eles trazem coisas que naquele momento é contra aquele status quo, né? Então demora um tempo para a sociedade digerir. Então, se ele for ser levado por essas forças reativas, ele não vai fazer isso. Ele vai seguir as regras daquele momento. Então, se a gente for pegar o extremo, a coisa para. Né? Ninguém vai produzir mais nada, ninguém vai criar mais nada, porque vai ficar com medo excessivo e vai seguir todas aquelas regras. E é um primeiro passo para você ser criativo, é quebrar certas regras. Se você segue todas as regras que tem ali estabelecidas para criar uma coisa, você acaba que você não cria nada, porque você não vai pensar de uma maneira diferente, não vai agir de uma maneira diferente. Então, acaba que esse conservadorismo, vamos dizer assim, quando
essas coisas as pessoas vão deixando de produzir essas coisas novas e tal, elas vão exatamente fazendo aquilo que os reativos querem. Objetivos reativos é isso: neutralizar as forças ativas. Então nada de novo é criado. Ninguém produz porra nenhuma, porque pode ser que o cara cometa algum erro. É evidente que ele vai cometer algum erro. Algum pequeno erro, algum pequeno deslize. E você vê que os reativos, ele tem muita característica. Ele pega, às vezes, uma pequena coisinha ali. Tipo, se você faz um vídeo de 20 minutos, o vídeo tá brilhante, ótimo. O cara sabe disso. Mas ele vai pegar uma pequena coisinha, um pequeno erro, um pequeno deslize, e destacar isso, dizer, não vai dizer assim, você fez um vídeo ótimo, mas errou um pouco disso. Ele vai destacar só aquele erro. Então, assim, é claro que o objetivo dele é te prejudicar, é fazer com que você pare de fazer isso. Então, não ouçam essas forças reativas. É isso que o Nietzsche diz, e eu concordo pra caramba com ele. Como eu disse, esse é um dos conceitos que eu acho que o Nietzsche está certo, assim, sabe? Bem certo. Existem algumas outras coisas que eu não concordo muito e tal, ou que eu não gosto muito, não me interesso muito do Nietzsche, mas isso daqui é uma coisa muito bacana mesmo. Então, basicamente, essa é a atitude do reativo, né? Só para concluir assim, para você entender o que é o reativo. Já que eu não consigo fazer isso, vou te atrapalhar, vou impedir que você faça. Isso, acho que essa frase que eu criei aqui resume bem o que é o reativo, né, gente? Então, gente, se você é um produtor de conteúdo, se você é um artista, se você qualquer coisa, você tem uma força ativa, todo mundo tem, né, gente? Nietzsche mesmo fala isso, né? A questão é que a gente fica com esse medo excessivo, quer criar essas regras, fica com medo dessa aprovação do outro em excessivo. A força ativa, ela não pode ficar refém dessa aprovação do outro. É necessário que você entenda isso. Então, quando você produz uma coisa, você não pode ficar pensando muito em like, em comentários, em compartilhamentos. Se você pensar excessivamente nisso, né? E como eu já disse, o Nietzsche mesmo explicou, os reativos tendem a se unir bastante. Então pode ser que se unam milhares de reativos e negativem seu vídeo, por exemplo. Isso significa que o seu conteúdo é ruim? Não. Isso pode significar que tem muita gente que tem inveja de você, justamente por você ser bom. Então, isso é uma outra abordagem, né, que a gente pode dar a essa questão, porque muitas vezes as pessoas acham que um vídeo é bom ou ruim baseado somente nos likes e dislikes que o vídeo tem, ou nos comentários que o vídeo tem. E essa lógica aqui de forças ativas e reativas quebra totalmente isso. Por isso que é interessante, gente, a gente estudar filosofia, porque às vezes a gente tem uma outra visão das coisas, né, que é diferente daquilo que geralmente a gente ouve, a gente vê no senso comum, ou na mídia, enfim, né? Então, gente, eu espero que vocês deixem o seu like, apesar de eu falar aqui que a gente não deve ser refém da aprovação, mas é claro que é uma coisa boa, né? Então eu peço que vocês deixem seu like, deixem um comentário aí positivo, não deixe um comentário reativo, pelo amor de Deus. Obrigado a todos e até mais.